Volta, vamos? Depois, se vocês virem o que o pastor gravou com cada pastor aqui da igreja, fazendo gracinha, né, pastor? Tá certo. Apaga a luz, por gentileza, querido. Eu queria fazer um convite a você nesse momento. Não perde atenção por nada com aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. O pastor estava falando sobre servir e ele lembra a primeira vez que ele serviu na igreja. E eu ali sentado, sorrindo, porque eu me lembro a primeira vez que o Senhor havia ordenado para ministrar na casa de Deus. Eu tinha 17 anos e aquela mesma vez, com aquele frio na barriga, com aquela mão suando, eu sinto todas as vezes que eu subo num púlpito para pregar. Porque não é sobre nós, é sobre de quem nós estamos falando. E o Senhor, Ele sempre tem algo importante para falar para nós e para a igreja. E todas as vezes que a gente tem a escala sobre qual o dia que nós iremos ministrar, eu sempre pergunto a Deus o que o Senhor quer falar comigo e depois com a tua igreja. Porque se a palavra não falar conosco, querido, se não falar diretamente com quem está aqui em cima servindo, como a pastora Giane sempre fala, no temor e no tremor, a gente está fazendo simplesmente por fazer, mas Deus, Ele sempre tem algo importante e algo a acrescentar em nossas vidas, amém? E quando eu sentei ali, eu comecei a conversar com Deus, porque estava em casa hoje, voltei mais cedo do trabalho, tentei chegar mais cedo para não ter perigo de ter atraso ao chegar à igreja. E eu perguntava ao Senhor, essa é a palavra que o Senhor quer para hoje? Que o Senhor havia dado um tema para mim 30 dias antes, eu conversando com minha esposa, e a palavra era, a gente conversando sobre diversos assuntos, e a palavra era, não abandone o barco. E aquilo ficou me remoendo por dias, não abandone o barco, não abandone o barco. Eu disse, não abandonar o barco de quê, Senhor? E quando eu sentei ali, o primeiro louvor que foi cantado por Arnaldo, foi Santo para sempre. Depois Su começa a cantar, e ela adora um hino que fala sobre o vento forte não pode roubar a minha fé. Em seguida vem Patrick e faz, se o mar me submergir. E a palavra de hoje que Deus tem para mim e para você é, não abandone o barco. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até 41. Eu ia virar para trás para ler no telão, mas vai ficar, está aparecendo agora um cinema para ler, ó. Aquele que senta na primeira cadeira para assistir filme legendado. Glória a Deus. George saiu, não foi, George? Cadê George? Foi uma luta para conectar os dois projetores, mas está aí. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, naquele dia, ao anoitecer, Ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Diga assim, vamos para o outro lado do lago. Fala com vontade, querido. Vamos para o outro lado do lago. Próximo versículo. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que se morremos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche teus olhos, querido. Pai,
Louvado seja o teu nome nas maiores alturas. Obrigado por essa oportunidade, Deus amado, de poder estar em tua casa, de entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Se tivesse terminado aqui, Senhor, eu ia para casa satisfeito. Mas eu sei que o Senhor sempre tem algo a nos acrescentar por misericórdia. O Senhor sempre usa a tua palavra para falar conosco. Que nós possamos, Senhor, sair daqui abastecidos do poder da tua palavra, que ela possa transformar nossas vidas, e que assim, Deus amado, nós possamos ser melhores do que entramos neste lugar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Quem aqui já enfrentou algum tipo de tempestade em sua vida? Que essa tempestade foi tão forte, algum problema que passou, que você pensou, eu não vou aguentar. Eu acho que todos nós, ou grande parte dos que estamos aqui ou em casa, já passou por algum tipo de problema em sua vida, que passou por uma situação que disse, dessa vez eu acho que eu não vou aguentar não, dessa vez eu acho que para mim é um fim, eu vou desistir de tudo. E há momentos na vida da gente que muitas vezes essas tempestades acontecem, e tempestade, ela acontece de repente, do nada surge um forte vendaval, um forte temporal, e aquilo acaba nos abalando. Ontem eu estava à casa do meu pai, ele mora num prédio lá na Madalena, e é o 14º andar. E a janela, a porta teve que ficar um pouco fechada, e foi um vento tão forte que até Lidiane brincou assim, tem que fechar a porta, porque senão vai derrubar tudo que está sobre o rack. E muitas vezes esses ventos que vêm à nossa vida, esses problemas que acontecem na nossa vida é tão forte, que se nós não estivermos blindados, fechados para aquilo, nós acabamos desistindo e querendo parar. E o Senhor todos os dias nos fala e nos alerta, você não pode parar. Você não foi chamado para parar. Você foi chamado porque o Senhor tem uma missão em sua vida. Amém? O Senhor não morreu em uma cruz para nos salvar, simplesmente para que nós venhamos para a igreja, sente numa cadeira, e no primeiro obstáculo que aparecer na nossa vida, a gente pare e diga, quero mais não. Segunda-feira nós estávamos aqui para fazer a ação dos 5 pães e 2 peixinhos. E vim eu aqui, algumas pessoas, e eu sentei naquelas 2 últimas cadeiras ali atrás, conversando com Levi, meu filho, e eu disse, vamos orar, filho, vamos apresentar ao Senhor aquilo que a gente vai fazer daqui a pouco. E a oração que a gente estava ali apresentando a Deus, eu disse, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar quem o Senhor quer que nós possamos chegar perto. Essa foi a nossa oração. Depois lá fora nós oramos com o grupo e fomos em direção a procurar pessoas que estavam em situações de rua, que precisavam naquele momento de um abraço, uma palavra, um alimento. E passamos por várias pessoas, encontramos pessoas no Banco Santander, saímos dali, fomos de lado do Itaú, falamos, pregamos para várias pessoas, alimentamos várias pessoas, mas quando estávamos voltando, quando a gente chegou aqui no centro de Paulista, passamos e vimos um homem, ele estava escondido, e quando ele estava lá deitado, eu disse, Senhor, com licença, deixa eu chegar próximo de você, quer comida? Eles querem. E quando a gente começou a conversar com aquele homem, a aparência dele não era de um morador de rua, a aparência dele não era de uma pessoa que simplesmente estava na rua porque queria estar aqui, porque não tinha condições. Era uma aparência de um jovem, ele tem 32 anos, acredito eu. E naquele momento que nós deparamos com ele, e começamos a conversar sobre a palavra de Deus, meu amado, você não tem noção do que aquele homem declarou, conhecimento da palavra, o quanto Deus falava através dele naquela situação de rua. E ele na Bíblia diz assim, 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 olha, esse versículo diz isso, eu estou aqui na rua porque eu não consigo mais ter forças para sair da rua. E o Senhor mais uma vez falou, você não pode abandonar o barco, porque todos nós somos chamados para poder viver uma missão, aquilo a qual o Senhor nos chamou. O Senhor, Ele nos preparou, Ele nos designou, cada um com sua área, com sua ação. E Deus olha para a gente e diz assim, Patrick, você tem um chamado, eu te chamei para fazer um trabalho especial no reino. Emily, você foi chamada para fazer um trabalho especial no reino.
Lucas, Vado, vocês foram chamados para fazer um trabalho especial no reino. E todos nós, quando estamos na presença de Deus, como estamos viajando no mesmo barco que o Senhor, querido, grandes coisas acontecerão em nossas vidas, porque o Senhor tem feito grandes coisas. E saímos daquele lugar abastecidos. Eu me sentei naquele chão e todo mundo que estava se sentou ao redor dele ali, começou a conversar. Meu irmão, eu passaria a noite toda conversando com aquele jovem, falando sobre Jesus, o que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Mas ele relatou que através de uma tempestade que aconteceu em sua vida, ele simplesmente desistiu de seguir a Jesus. E muitas vezes nós estamos nessa situação, querido, não acontece só lá fora não. Muitas vezes pessoas estão dentro da casa de Deus, sentados nas cadeiras, com a sua roupa, sorrindo por fora, mas por dentro totalmente destruído e afastado do Senhor. Simplesmente o fato de ser conduzido a um templo não significa que ele está no mesmo barco que Deus quer que ele esteja. Porque muitas vezes entramos, chegamos e saímos da mesma forma, porque a nossa mente, a nossa vida, o nosso entendimento está em qualquer outro lugar, a não ser na vontade do Senhor. Quando eu olho para essa palavra, há algum tempo atrás eu preguei sobre ela e o Senhor dizia, por isso que eu questionei a Deus, é a mesma palavra, essa palavra, disse, não é a mesma, é o mesmo texto, mas não é a mesma palavra. E quando eu olho para esse texto, algo me chama muita atenção, porque aqueles homens de Deus caminhavam com Jesus, ele teve a oportunidade de viver coisas grandiosas, está ao lado do mestre, mas mesmo assim tiveram medo, tiveram problemas, e muitos deles ficaram apavorados, sem saber o que fazer. Assim também é na nossa vida, querido. Todos os dias, nós por sermos carne, por sermos humanos, passamos por problemas que, se não atentarmos para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus fala, nós estamos querendo desistir. E o Senhor não chamou você, não chamou a mim para desistir. O Senhor nos chamou para que nós possamos continuar até o fim. Amém? Então, quando Jesus estava naquele momento, alguns evangelhos sinóticos, eles narram sobre essa passagem, sobre Jesus atravessando de um lado para o outro. E ele fala que Jesus entrou num barco e simplesmente Jesus faz um convite àqueles homens. Ei, vamos atravessar para o outro lado. Ninguém foi ali porque simplesmente queria, não, agora eu quero viajar de barco, passear de barco e vou para o outro lado. Não, eles foram chamados para o outro lado porque o Senhor deu um direcionamento para eles. Vamos atravessar para o outro lado. E o mar da Galileia, apesar de ser chamado de mar, é um grande lago. Ele tem um comprimento mais ou menos de 16 quilômetros de comprimento e 9 de largura. É um grande lago, é um lago que para atravessar dá trabalho. 16 quilômetros dá quase daqui para o centro do Recife, então é um grande lago. Imagina um lago desse tamanho. E Jesus, naquele lugar, foi atravessando aquele lago com aqueles homens, só que a Bíblia narra que Jesus simplesmente foi dormir. Pegou, eu gosto desse texto de Marcos, que Marcos ele narra que Jesus estava dormindo com um travesseiro. Jesus simplesmente disse, agora é o meu momento, eu vou aqui deitar aqui no barco aqui, enquanto vai acontecer a travessia. E naquele lugar que estava naquela travessia, no versículo 37 fala que levantou-se um grande temporal de ventos, levantou-se grandes ventos naquele lugar, e as ondas começaram a arremessar o barco de um lado para o outro, e as águas começavam a entrar dentro do barco, e isso fez com que aqueles discípulos tivessem medo daquilo que eles estavam vivendo. Espera aí, mas Jesus estava no barco. Mas, meu amado, não há nada de anormal de você, em um belo dia, passar por um momento que você tenha medo. Medo pode acontecer na vida de qualquer um, porque medo, ele nos revela que nós somos limitados. A primeira vez que o medo apareceu na Bíblia foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, e eles tiveram medo. Naquele momento que eles pecaram, eles estavam numa condição de pessoas limitadas, não mais como Deus havia feito na vida deles, mas pessoas que tinham se corrompido através do pecado. E esse pecado que muitas vezes acontece na vida do ser humano,
nos mostra que nós somos limitados, e o medo é uma condição que nós podemos passar por ela. O medo pode até acontecer em nossa vida, mas ele não pode nos paralisar. O medo, ele não pode fazer com que você seja uma pessoa covarde e simplesmente diga: pronto, daqui eu não saio. Porque a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor faz o que com o medo, querido? Ele lança fora todo o medo. E o verdadeiro amor, Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias. Quando a gente olha para essa situação de tempestade, de medo, de desespero que está acontecendo naquele lugar, a gente olha que obedecer a Deus não significa que nós ficaremos ausentes de lutas. Muitas vezes até pensamos que se estamos fazendo a vontade de Deus, tudo começará a ir certo, e colocamos numa balança: se eu estou fazendo certo, vou ter minha vida tranquila, mas se eu estou acontecendo alguma coisa de errado, minha vida vai ser difícil. E não funciona assim. Jesus não tinha pecado nenhum, o Espírito Santo pega ele a partir do momento que ele foi batizado e conduz ele ao deserto. Jesus, para passar por tempestade. Naquele lugar ele estava diante de situação difícil. E muitas vezes nós temos esse entendimento que se a nossa vida estamos servindo a Jesus, estamos blindados de problemas. Isso não acontece. O Senhor me chamou aqui nessa noite para dizer a você: se você está passando por problema, pode ficar tranquilo, porque o Senhor está com você. Não é o fato de simplesmente viver pecando que nós passaremos por problemas, não. A semeadura da coisa errada sim trará consequências ruins, mas quem serve ao Senhor também muitas vezes está sujeito a passar por situações difíceis. A Bíblia nos mostra diversas situações que aconteceram tempestade com homens de Deus, a partir do momento que eles entenderam, ouviram a voz e obedeceram. Quando eu olho para Abraão, antes de chamar de Abrão, que o Senhor chama para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar para você ir. Abraão obedece à voz de Deus, simplesmente sai da terra dele, mas Abraão passou por necessidade, passou fome, teve medo, passou por problemas, conflitos, provações. Ele chegou diante de uma situação que ele teve que dizer assim: essa não é minha mulher não, porque teve medo de morrer, de tão bonita que a esposa dele era. Aí quando você olha, Moisés obedeceu à voz de Deus e passou por tempestades. Houve conflitos, situações difíceis que muitas vezes Moisés poderia dizer: eu vou desistir. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo no sentimento que nós passamos, que pensamos em parar, Deus faz: me dá aqui tua mão, menino. Tu não foi chamado para parar não, tu vai continuar, porque eu sou com você. Porque na sua fraqueza é onde meu poder começa a se aperfeiçoar. Elias é chamado para enfrentar quase 500 homens, quase 150 profetas, para dizer: o Deus verdadeiro que eu sirvo é esse aqui, o Deus de você é um Deus mentiroso. Mas Elias passou por tempestade, pessoas perseguiram Elias. Elias simplesmente se coloca numa caverna num certo momento e diz: agora eu vou parar, agora eu quero morrer, porque eu não aguento mais, porque agora chegou o meu limite. Mas isso não era um homem de Deus? Elias, no capítulo 17, Elias não tinha feito fogo descer do céu? E como é que um homem de Deus passa por uma situação dessa? Paulo ouve a voz de Jesus, começa a servir, começa a evangelizar, começa a fazer, e passou por várias tempestades, a ponto de muitas vezes o Espírito Santo dizer: não entra aí, porque se você for para aí vão te perseguir. Ele diz: não, se é para passar por Cristo eu farei isso aí. Mas esses homens mostram aqui que mesmo obedecendo a Deus, situações difíceis podem acontecer. Estar no centro da vontade nem sempre vai ser confortável, mas escuta isso: pode não estar sendo confortável para você neste momento agora, mas é o lugar mais seguro que você poderia estar. Não há outro lugar no universo que traga tanta segurança do que estar no centro da vontade de Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, a gente simplesmente diz assim: ó, eu não tenho mais o controle da minha vida, Jesus, agora é o Senhor.
porque o controle da minha vida não mais me pertence. Eu sei que eu posso passar por tribulação, mas eu sei que o Senhor está comigo. O problema não é o tamanho da tempestade ou o tamanho da onda que venha sobre você, é quem está no teu barco. Jesus está no teu barco, querido? Então fica firme. Ah, pastor, mas ele pode estar lá dormindo, está em silêncio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: no momento certo, há de acontecer, o mar se acalmará, porque a palavra do reino dos céus acontecerá. Basta uma palavra, um direcionamento de Deus, e tudo muda. O Senhor simplesmente disse uma vez: haja luz, e aconteceu luz. O Senhor simplesmente disse aqui uma vez: vento, aquiete-se, mar, acalma-se, e tudo ficou calmo. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sabe aquilo que está sendo a causa do problema naquele determinado momento. E o Senhor pega essa passagem, e nisso que Ele fez, Ele tratou duas situações. Ele tratou a tempestade que estava fora da vida daqueles homens, sim ou não? Mas Ele também tratou a tempestade que estava dentro da vida daqueles homens, porque o medo fez com que eles ficassem apavorados. E Deus estava mostrando naquele momento: eu sou poderoso para fazer o que for necessário, mas na tua vida quem manda sou eu. Afinal de contas, aqueles homens, eles não foram atravessar de um lado para o outro porque queriam. Houve um direcionamento de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, não confunda a tempestade com derrota. Se você está debaixo de uma palavra, de um direcionamento de Deus, continue. Porque tempestade não significa que você vai morrer. Mas eu quero dizer uma coisa: a partir do momento que você sair dela, você será alguém muito mais forte. Porque a tempestade, ela até ocasiona o seu medo, ocasiona em nós o medo, mas chega um certo momento que aquilo ali começa a nos fortificar, a nossa fé começa a ser fortificada, e nós vemos o tamanho do poder de Deus. Quando você começa a olhar para as tempestades da vida que acontecem na tua vida e ver que elas é uma oportunidade de você viver um milagre, meu irmão, quando a tempestade acontecer, você vai estar pulando, dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu posso estar com medo, mas eu sei que em qualquer momento o Senhor mudará a minha história. Muitas vezes as tempestades são em casa, no casamento, são financeiras, são no trabalho. Meu irmão, basta uma palavra de Deus e tudo muda, permanece firme. Eu vou dizer quantas vezes for necessário, porque eu sei que o Senhor está dizendo que aqui existe alguém que está dizendo: permanece firme, porque no determinado momento a tua resposta chegará. Versículo 38 vai dizer assim: Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. O contexto aqui era que, meu irmão, o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, porque a tempestade aqui não foi uma tempestade de chuva, aquelas que chega, chove muito. A Bíblia fala que foi uma tempestade de vento. Então o vento soprou de um lado para o outro e começou a sacudir o barco. Só que as pessoas esperavam que Jesus simplesmente se acordasse e tomasse alguma posição. Mas Deus muitas vezes, sabe o que Deus está esperando de mim e de você, querido? É que eu e você saia dessa zona de conforto e chegamos e dermos o direcionamento para aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Porque nós somos muito bons de abrir a nossa boca para dizer: estou com medo, não vai dar certo, eu acho que não é para mim. E abrimos a nossa boca e simplesmente declaramos palavras que são muitas vezes maldição vindo em nossa direção. Mas a partir do momento que eu e você começar a abrir a nossa boca e dizer: vai dar certo sim, o mar vai se acalmar, a enfermidade vai sair, as contas serão pagas, chegará o cliente, a minha família será restaurada, o meu filho será convertido a Jesus, e começarmos a declarar aquilo que nós acreditamos, muitas dessas tempestades vão embora. Porque o reino dos céus, ele está o tempo todo trabalhando no meu e ao teu favor.
Mas sabe por que muitas vezes não recebemos de Deus? Porque aquilo que professamos está servindo de maldição. A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e da morte, e aquele que usa dela comerá do seu fruto. Olha o que, salvo engano, está em Provérbios capítulo 18, versículo 21, e diz que na sua língua, naquilo que você está declarando, tem poder para a vida e para a morte. Meu irmão, começa a partir de hoje a declarar vida na tua casa. Começa a partir de hoje a declarar vida na rua, nos teus vizinhos. Começa a partir de hoje a declarar vida no teu trabalho. Começa a declarar vida, porque Deus tem vida e vida em abundância. Aí chegará o momento que tudo que você semeou, você começará a enxergar que a colheita acontecerá. Porque no reino de Deus é assim: se eu semeio coisas boas, eu colherei coisas boas. Jesus estava no barco e os discípulos olham para Jesus, mas não falam de qualquer jeito. Eles não chegaram em Jesus assim e disseram: mestre, acorda. O desespero foi tão grande que eles gritaram em pânico: ei, mestre, o senhor não se importa que a gente morra não, é? Em outras palavras, outras pessoas poderiam até julgar Jesus assim: ó, tu me tirasse da terra firme para me colocar dentro do mar para eu morrer, foi? E Jesus simplesmente, em silêncio, porque, entenda uma coisa, a partir de hoje, se você ainda não entendeu isso, não é porque Jesus está em silêncio que Ele está deixando de trabalhar, porque até no silêncio Ele trabalha em direção de mim e de você. Jesus se levanta no silêncio, porque o silêncio de Deus não significa que é o descaso. O silêncio de Deus, muitas vezes, Ele está nos mostrando que a nossa fé, ela começa a ser trabalhada, e nós começamos a ser pessoas melhores, porque no silêncio, Deus, Ele observa muitas vezes as nossas atitudes. Jesus, naquele momento, Ele não abandonou o barco, e jamais abandonaria. Jesus estava numa cruz. Antes de subir nela, Ele poderia ter a oportunidade de abandonar aquele barco. Ele chega diante de Deus e diz assim, numa oração: se possível, passa de mim, Pai, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Jesus jamais abandonaria o barco, querido, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê um preço muito alto. Ele vê um filho e uma filha de Deus, que necessita do amor do Pai todos os dias. Meu amado irmão, minha amada irmã, se Jesus Ele estiver descansando, se Jesus estava ali deitado naquele barco, dormindo, é porque nada o assustava. Sabe por quê? Deixa eu dizer a você, volta para Gênesis de novo, porque no princípio, o autor do universo, Ele havia criado todas as coisas. Aquilo que estava acontecendo com ele, estava sob controle dele, porque ele, com o Pai, Ele o criou. A natureza toda, ela reconhece o poder de Deus, porque através da palavra de Deus, Deus tudo fez. Deixa eu dizer uma coisa para você, fala para a pessoa que está ao teu lado aí, querido. Não se preocupe, você não vai desistir, você vai atravessar. Agora fala com autoridade, querido, não dorme não. Você vai atravessar este mar. Terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite, está lá no versículo 39, que diz assim: então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e disse: silêncio, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. Jesus se levanta, fala com o vento e fala com o mar. Sabe o que Cristo está dizendo, ensinando para mim e para você? Declare aquilo que você acredita.
Jesus não teve dúvida de que o vento e o mar se acalmaria. E eu e você também não podemos ter dúvida naquilo que nós estamos declarando. Porque aquela voz que acalmou o mar foi a mesma voz que declarou no Éden: aconteça, haja. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, para a gente finalizar. Isso foi narrado no capítulo 4, versículos 35 até 41. Mais à frente, os discípulos passaram por outros momentos de dificuldade. E os discípulos estavam em uma outra situação, também de travessia, também onde Jesus havia dado o direcionamento que era para atravessar de um lado para o outro. Porém, naquele momento, Jesus não estava no barco com eles. Só que o que eu acho lindo e interessante é que o Senhor, Ele nunca nos perde de vista, Patrick. Por mais que tudo esteja desabando ao nosso redor, Deus, Ele não nos perde de vista. Por mais que Jesus, naquele momento, não foi atravessar com eles, porque Jesus estava fazendo algo mais importante, estava conversando com o Pai, estava orando. Por mais que Jesus não estivesse naquele barco, mas a atenção de Jesus, Ele nunca perdeu de acordo com os discípulos. Porque quando os discípulos estavam naquele mar, passando por aquele problema, Ele vem andando sobre as águas, chega até os discípulos, e os discípulos olham: eita, é um fantasma, e começaram a olhar amedrontado. Em Mateus narra sobre isso, Marcos não narra. Mateus narra com mais detalhe. Pedro olha para Jesus e diz assim: se és tu, mestre, se tu és o Cristo, deixa eu ir até aí com você. E Jesus: vem, Pedro. E Pedro, quando vai em direção a Cristo, ele olha para as circunstâncias do que está acontecendo e começa a afundar. Na primeira passagem, Jesus, Ele curou o externo para depois curar o interno. Só que nessa passagem, Jesus curou primeiro o interno, aquilo que estava atrapalhando a vida daqueles discípulos, para depois chegar num barco. Procura na Bíblia se Ele falou de novo: vento, acalma-se aí. Não, porque Ele não precisa dar uma ordem duas vezes. Quando Ele botou o pé no barco com Pedro, o vento cessou. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala no livro de Lamentações 3, versículo 21, que eu e você deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu quero dizer a você que você não foi chamado por mim, você não foi chamado por pastor Leandro, você não foi chamado por pastor Cássio, você não foi chamado por pastor nenhum que naquele lugar. Quem te chamou foi Deus. E da mesma forma, foi o Senhor que havia chamado aqueles discípulos e Ele disse: vamos para o outro lado. E no momento que a tempestade acontecer, deixa eu deixar alguns versículos aqui para você, que vai corroborar, para que essa verdade seja afirmada no meu e no teu coração. Isaías 43, verso 2 vai dizer assim: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Salmo 34, 19 vai dizer: muitos são aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. João 16, 33 vai dizer: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tiago capítulo 1, verso de 2 a 4 vai dizer assim: meu irmão, considerem motivo de grande alegria passar por todos os tipos de provações, porque ali, nessas provações, vocês estarão sendo amadurecidos. Mas a ordem que Cristo deu àqueles discípulos, Ele disse algo que o Senhor, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Por favor,
Coloca Marcos capítulo 5, verso 1. O que é que dizia no primeiro versículo que a gente leu? E o Senhor disse para os discípulos: vamos para o outro. Marcos versículo 1, após a tempestade. E eles atravessaram o lago e foram para a região dos Gesarenos. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus declara vai acontecer. Não deixe que qualquer vento te jogue para um lado e para o outro e te faça paralisar. Porque o que Deus tem na tua vida, se Ele declarou, pega essa palavra, agarra, não sai do barco, porque o Senhor está nele e continua, vai em frente. Mesmo que esteja com medo, continua, pega na mão daquela pessoa que está junto de você e diz assim: olha, eu estou com medo, me ajuda. Mas nós chegaremos ao outro lado. Sabe por quê? Porque quando eles chegaram do outro lado, existia uma pessoa que estava com uma legião de demônios, e o Senhor simplesmente atravessou toda aquela tempestade, porque do outro lado existia alguém que estava precisando também do amor dele. Para a gente finalizar agora, Jesus, Ele atravessa qualquer tempestade, caso você precise. Lembre-se, vou finalizar mais uma vez com o título da palavra: permaneça no barco, não pule fora, porque dentro do barco há vida, mas fora dele há morte. E o que o Senhor revelou na tua vida há de acontecer. Não esqueça disso. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, querido. Que Deus te abençoe. Fica de pé.